find your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. Obrigado, Excelência. Bom dia. Antes de tudo, gostaria de prestar os meus cumprimentos aos senhores jurados, a César, a Letícia, a Érica, a Karim, a Rafaela, a Heloísa. Nós acordamos hoje quando se fazia 6 graus, frio. Vocês poderiam estar descansando com seus familiares, poderiam estar descansando depois de uma longa semana de trabalho, mas abdicaram de tudo isso para estarem aqui hoje. E isso mostra muito mais do que o comprometimento acadêmico que tem. Isso mostra o quão interessados os senhores jurados estão em suas experiências profissionais. Hoje os senhores jurados não estão aqui só para absolver Alexandre. Os senhores jurados estão aqui para representar o povo. Hoje, quem representa a sociedade não é o Ministério Público. Hoje, quem representa a sociedade é cada um de Vossas Excelências. Gostaria de estender os meus cumprimentos à dona de Constituição para que nós façamos hoje um debate técnico, justo, na oratória e, acima de tudo, sobre a realidade dos fatos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, o magistrado que preside essa sessão hoje aqui neste júri, aos meus colegas da banca de defesa e aos demais aqui presentes que, assim como ambos, fizeram questão de abdicar de tudo para estarem aqui. Se tem alguém aqui que pensa em cursar direito, que possa sair daqui com suas próprias conclusões. Excelências, dadas as devidas graças, eu me apresento. Eu me chamo Matheus e hoje eu estou aqui representando um homem chamado Alexandre, que eu me recuso a chamá-lo de réu, porque Alexandre é um policial militar, herói, e as reais vítimas não estão aqui. E eu me refiro às 7 pessoas que poderiam ser qualquer um de nós, 7 pessoas que clamavam pela chegada de um homem, e este homem veste farda. 7 pessoas que talvez estivessem saindo de casa para o trabalho, voltando de casa, indo visitar um ente querido, ou mesmo indo para um evento como fizeram hoje. Essas pessoas foram constrangidas, ameaçadas, forçadas com uma arma em sua cabeça, em um momento de temor que não sabiam se iam conseguir voltar para casa. Essas pessoas, que poderiam ser qualquer um de nós aqui, esperavam a chegada de um homem, que se chama Alexandre. Excelências, não sei se vai dar para enxergar ele aqui. 8h08 vítimas, todas de Abião. Ângela Toff Faria e Lucas de Alcântara. 22 minutos depois. 8h30, Silvinha Oliveira Porto. Mais 22 minutos depois. Mais 22 minutos depois. 8h52, Patrícia Lima dos Santos Pansolini. Meio-dia e 56, Abiel assaltava uma frutaria. 5 minutos depois, 1h, vencia o Luiz da Silva. E mais 30 minutos, 1h30. Sandra Aparecida Carneiro de Oliveira. Excelências, hoje nós não estamos lidando aqui com uma pessoa de boa índole, nós não estamos lidando com uma pessoa trabalhadora, com um artista de praça, nós estamos lidando com uma pessoa que, se tivesse conseguido ser mais rápido do que Alexandre, o réu hoje aqui seria Abiel. E Alexandre e seu parceiro seriam vítimas mortas nas mãos de um criminoso durante um confronto policial. Excelências, neste processo nós tivemos tamanho repertório de provas
nós tivemos 10 testemunhas. Nós tivemos laudos, vídeos, imagens, e a acusação em sua denúncia traz 2. Os irmãos Trentin, os primos Trentin, Felipe Trentin e Amanda Trentin. De 10, a acusação tem 2. Excelências, quem diz a verdade não precisa de uma única prova específica, porque a verdade grita o tempo todo. As únicas testemunhas apresentadas aqui pelo Ministério Público são as únicas testemunhas. As testemunhas que se contradizem, testemunhas tendenciosas. Excelências, Amanda Trentin, em seu depoimento extrajudicial, diz que os policiais teriam segurado Abiel pelas pernas até ele tomar os últimos tiros, sofrer os últimos disparos. Isso não é confirmado nem pelo seu próprio primo. De 10 testemunhas, uma diz isso. Felipe Trentin, em seu depoimento, diz que os policiais teriam chutado a cabeça de Abiel enquanto ele estava no chão. Que nisso que o policial se aproxima, chutou a cabeça do bandido. As imagens que nós temos no laudo, as imagens que compõem o laudo, não só são autoexplicativas, mas o próprio perito conclui, não sei o que estou dizendo, o perito, que não deve nada a esse processo. Vou ler aqui para os senhores jurados. Das lesões externas constatadas, tatuagens, cicatrizes antigas e feridas pérfuro-contundentes. O que é uma ação pérfuro-contundente? Vou explicar rapidamente para os senhores jurados. Uma ação contundente que tem um impacto, uma lesão, soco, chute. Uma lesão contundente. Uma ação cortante, lâmina de uma faca. Uma ação perfurante. Tem uma faca punhalando alguém, por exemplo. Um projétil que penetra no tecido da pele. Aqui nós temos feridas pérfuro-contundentes e só. O que vai fazer uma ferida pérfuro-contundente? Um disparo. É conclusivo dizer, isso é o perito que conclui no laudo. Não há qualquer outra lesão aqui, senão aquelas advindas de disparos de armas de fogo. As testemunhas, as únicas testemunhas que dizem que foi uma execução, dizem que os policiais teriam na Avenida Comendador Franco, próximo à linha verde, em horário de pico, trânsito de carros o tempo todo. Eles mesmos disseram aqui, a acusação veio aqui dizer, que em determinado tempo da abordagem não havia mais trânsito de carros. Os policiais esperaram os carros passarem. Os policiais tiveram, no meio da abordagem, ainda que se preocupar em não ser atropelado. Então, quer dizer, tinha uma plateia de carros aqui, parados, assistindo a abordagem, novas viaturas chegando, contendo inclusive superiores hierárquicos destes policiais, de Alexandre e seu companheiro Marcelo, que são os primeiros a sancionar os seus subordinados quando estes erram em serviço. Os policiais, então, teriam pegado uma arma, que as testemunhas não sabem dizer da onde que ela veio e para onde que ela foi, arremessado ao lado do corpo de Abiel e feito os últimos disparos, com todo mundo olhando. 12h56 eu mencionei a Vossas Excelências sobre o assalto de uma frutaria. Aqui está, 12h56, pouco antes do contato com os policiais. Mais uma vítima fugindo de Abiel, portando uma arma de fogo. A mesma arma de fogo foi apreendida. Como que coincidentemente a mesma arma de fogo foi parar na mão do policial? Excelências, é incontestável dizer aqui que Abiel estava armado. É incontestável dizer que a arma que está na mão. Professor, tem alguma prova ou processo de que a arma realmente era a mesma nesse momento do assalto e foi apreendida? Só título de curiosidade, né? O senhor deixa bem claro. Doutor, o próprio Ministério Público arquivou a fraude processual. Perguntando se o senhor está sustentando, perguntando se o senhor esclarecer se tem prova que a mesma arma. O senhor falou que é a mesma. Quem acusa. Beleza,
Excelências, a mesma arma está na mão dos policiais, depois da abordagem. A mesma veste no momento do assalto, antes do confronto com os policiais. Não há dúvidas de que Abiel estava armado. E como o Ministério Público veio acabar de fazer aqui, quem tem que provar que a arma foi implantada é ele. E se ele abriu um processo apartado para apurar fraude processual e arquivou dizendo que não existem indícios disso, não é indício de que a arma foi implantada. Quem tem que provar que foi implantada é eles. Se eu digo, você é César, você roubou. Quem tem que provar isso sou eu. Da onde surgiu essa arma então que está na mão do policial? Por que é a mesma arma, o mesmo calibre 38, um revólver prata? Senhores jurados, o Ministério Público disse tanto que trouxe testemunhas, trouxe a própria Sônia, que dizendo que ela elogiou, que foi um tiro certeiro e tudo mais. Porém, vocês viram que foi passar o vídeo em 2 vezes, correto? E nós vamos trazer aqui o ponto exato, onde a Sônia mesmo informa que Abiel estava sim armado. A gente jogava o tempo inteiro ele lá e dizer que, olha, ele não estava lá, disse que eu não conheço arma, de lhe dizer, essa aí, a gente vê. Bom, o Ministério Público acabou de contestar de onde nós tiramos as informações de que o Abiel estava assim armado. Podemos comprovar em um depoimento que o próprio Ministério Público pôs, não mostrou com clareza qual era o testemunho em questão, e nós fazemos para comprovar que Abiel estava assim armado. Outra foto utilizada pelo Ministério Público é essa aqui, uma foto que não condiz com a realidade. Foi tirada em um 8 frame e foi utilizado para a contextualização que eles quiseram dar. É óbvio que uma foto tirada por alguém vai ser utilizada por ela da forma que ela quer. Podemos ver nesse caso do príncipe William. Num primeiro momento, até parece que ele está fazendo um gesto obsceno. Se saísse na mídia, sairia com a seguinte notícia: Príncipe William faz gesto obsceno para seus súditos. Ocorre que, se verificarmos por um outro ângulo, se vermos de uma outra forma, Príncipe William estava apenas sinalizando o número 3. E aqui está a questão. Eles estão utilizando um único frame de vídeos, de fotos, de laudos para embasar a defesa deles. E a questão é que o corpo fala. E para isso nós vamos trazer os próprios laudos periciais do corpo de Abiel. Laudos esses que mostram a forma que Abiel morreu, por qual motivo Abiel morreu, qual dos disparos em questão foi o que levou Abiel à morte, infelizmente. E aqui está o croquis feito por um perito. Perito este tem anos de carreira também. E ali informa que tem um disparo na perna, um disparo na região torácica abaixo da axila e um tiro de raspão na boca. Por que um tiro de raspão? Irei explicar para vocês. No laudo, só tem as seguintes informações. Feridas transfixantes de ambos os pulmões e do hino cardíaco. Não foi formada nenhuma outra perfuração na região da face. E eis a questão. Não houve perfuração da face. Houve sim a região facial quebrada, a região dos lábios machucada, porém por um tiro de raspão que será demonstrado na simulação mais à frente, para vocês conseguirem compreender com totalidade.
O senhor vai mostrar a simulação, mas no laudo o senhor vai mostrar, está dizendo que foi classificado. Bom, eu creio que os senhores viram que foi juntada a simulação em vídeo, então iremos mostrar ela mais à frente. Está anotada nos documentos. Só para saber, no laudo não tem. Bom, na verdade não tem nem sequer informação que houve ferida pérfuro confundente na região dos lábios. Eu acho que vocês conseguem verificar isso no laudo. Mas voltando aqui para os senhores, a minha explicação. O tiro foi de raspão, não tem ferida de saída também na região da cabeça. E os policiais usam uma arma .40. Qualquer pessoa que tenha assistido um filme, nem que seja Tropa de Elite, que seja, sabe que um tiro na região da cabeça de uma .40 teria, ao mínimo, um buraco de saída. No mínimo, teria isso. Mas voltando à causa da morte. Causa esta que foi pelo tiro que atingiu o tórax de Abiel. E vejamos na foto do próprio Abiel exatamente onde foi o tiro, logo abaixo da axila. E vejamos. O tiro foi logo abaixo da axila. Se eu estou com o meu braço abaixado, não vai pegar na região da axila. Mas se eu estiver com o braço levantado, mirando uma arma para os policiais, vai ter espaço para perfurar a axila de Abiel abaixo. E também, como o laudo diz, foi feridas transfixantes de ambos os pulmões e do hilo cardíaco. Ou seja, entrou o tiro pelo lado direito, abaixo da axila, perfurou o pulmão direito, passou acima do hilo cardíaco, que, para conhecimento dos senhores também, é uma válvula que existe acima do coração, e parou no pulmão esquerdo. Ou seja, foi essa a causa da morte. Quando os pulmões são perfurados, começa a ser extraído sangue dele e entrar também sangue e esvair o ar do pulmão. Foi isso que aconteceu com Abiel e essa foi a causa da morte. Tá, mas Beatriz, Abiel não poderia estar deitado na hora de sua morte? Não poderia estar estar totalmente na horizontal e o policial ter chego próximo de Abiel e atirado? Eu lhes digo que não, até mesmo porque no próprio laudo de necropsia não há zona de tatuagem próximo à axila dele, à axila direita dele, nem sequer ao tórax direito dele. Ou seja, um policial, como eles mesmos, eles bem disseram que a 32 metros de distância atira na perna de uma pessoa em movimento, não conseguiria atirar de longe, abaixo do tórax de Abiel, por conta que Abiel estava apontando a arma para seu colega de serviço, e em uma reação à ação de Abiel, ele teve que fazer isso. Agora, os seguintes motivos para que esse tiro também não fosse de perto. O primeiro, se Abiel estivesse totalmente deitado para ter a angulação correta do disparo, Alexandre teria que chegar próximo ao corpo, se agachar, virar a arma e atirar em Abiel. Ou então, teria que chegar também próximo ao corpo de Abiel, por cima, mirar em Abiel e atirar. Em ambas as simulações, teria zona de tatuagem, por isso não teria distância suficiente para que a pólvora se dissipasse no ar. E de qualquer outra maneira que Abiel estivesse, não teria angulação suficiente. Se Abiel estivesse sentado, não teria angulação para isso, pois o tiro viria de cima e atravessaria seu corpo em direção abaixo. E também, nem sequer o próprio laudo demonstra que a região de tatuagem. Outra questão que eles mesmos apontaram, que o corpo foi mexido, dá para ver claramente nessa imagem
caso queiram, trago aqui para aproximar para vocês visualizarem melhor, que nas costas de Abiel há duas cores distintas. Na região mais próxima ao lombar está arroxeada, na parte superior das costas está amarelada. E isso tem uma causa científica para explicar isso. Quando uma pessoa falece, dependendo da posição dela, o sangue sempre vai ser depositado na região mais baixa. Se a pessoa falece de bruços, o sangue será depositado na região do tórax, do abdômen, da face, toda da parte da frente de Abiel. Porém, como a própria imagem demonstra, imagem tirada por um perito, a parte onde foi acumulada o sangue foi na região das costas. A parte de cima está amarelada e a parte de baixo arroxeada. Mas por que acontece isso? Por conta que o corpo é irregular e ele não consegue ficar 100% em contato com o chão. Então a parte que fica em contato com o chão tem a tendência de ficar mais amarelada e a parte que não fica 100% em contato com o chão fica mais arroxeada. E outra questão que eles apontaram é por que Abiel estaria se mexendo assim se ele já tivesse levado todos os tiros? Os tiros perfurou os pulmões. Abiel estava ficando sem ar. Ele não estava conseguindo mais respirar direito. E todos aqui que já tivemos algum dia falta de ar por ter corrido um pouco, por às vezes ter algum problema pulmonar, que por exemplo, asma causa falta de ar, nós sabemos que quando uma pessoa fica com falta de ar, ela não se encolhe, ela não fecha o seu corpo, ela se abre tentando buscar o ar que está em volta. E é exatamente isso que Abiel faz nessa foto. E eles vêm dizer, não, porque Abiel não tinha levado todos os tiros. Ele já havia. Infelizmente, foi algo que ele quis que ocorresse. Ele que, após ter perseguição de carro, por conta que ele não quis parar o veículo, após ser perseguido a pé e não parar em momento algum para a polícia, mesmo que Alexandre pedisse, implorasse para que ele parasse, ele não parou. Após o tiro na perna de Abiel, ele ainda continuou resistindo, continuou apontando a sua arma para os policiais, porque deve ter pensado: eu não quero ir preso, eu prefiro morrer, prefiro perder a minha vida tentando matar estes policiais do que ser preso. Porque para ele pode ser que a vida na prisão não seja a melhor opção. Infelizmente não saberemos o que Abiel pensa, pois ele não está mais aqui, por uma opção dele. Opção dele ter feito isso. Outra questão que é debatida nisso, que nessa foto vemos o Tenente Dias, o agente que está virado de frente para a foto, com a arma de Abiel em uma mão e o celular em outra. Neste momento ele está ligando para o SIAT, pois os outros dois policiais tinham que proteger o corpo de Abiel para que não houvesse nenhum outro dano. Ele está ligando para o SIAT tentando salvar a vida de Abiel. E eis a questão: o Ministério Público diz tanto que foi uma execução, mas quem de fato quer executar, quem de fato quer ceifar a vida de alguém, não chama o SIAT, não tenta salvar a vida de outra pessoa. Posto que não há embasamento probatório nenhum na versão da acusação sobre os fatos, nós fizemos questão de trazer de uma maneira dinâmica toda a simulação dos fatos, o contexto fático, para que fique fácil de Vossa Excelência a sequência lógica do que aconteceu. Dia 11 de janeiro de 2021, meio-dia e 56. O que acontecia em meio-dia e 56? Abiel assaltava uma frutaria.
E até ser encontrado pelos policiais, já havia feito mais 2 vítimas em 30 minutos. Aqui é a frutaria, fica localizada no bairro no alto da Rua 15. Essa é a frutaria. Aqui está, em 56, vimos aquela vítima sendo perseguida dentro de um estabelecimento por Abiel, armado. Mesmo avançamento policial. Em seguida, eles fizeram o deslocamento até a Praça do Birutuba, Rua Nereu Ramos, que é uma rua sem saída. Nesse meio tempo, fizeram mais 2 vítimas. Nesse local, esse foi o local onde a viatura se encontrou com um veículo sanduíche. Os indivíduos seguiram reto a rua até o seu final, uma rua sem saída, e ali deixaram o veículo e se dispersaram a pé. Abiel vai para um lado e seu comparsa vai para o outro. Em seguida, os policiais, ali é onde aconteceu o confronto, onde tudo se vê. O que nós temos até agora? Nós temos policiais que a todo momento tentaram prender Abiel. Os policiais perseguiram Abiel de carro, perseguiram Abiel a pé. Quando os indivíduos se dispersam, Abiel portando uma arma de fogo, os policiais seguem o mesmo instinto. Vamos atrás daquele que está armado, porque é ele quem oferece o maior risco, é ele que pode fazer um disparo, é ele que pode matar alguém, é ele que pode fazer um refém. Afinal, para que é que Alexandre estava ali? Vítimas chamaram ele para nos proteger. Perseguindo Abiel a pé, Abiel aponta a sua arma para os policiais. Nesse momento, Alexandre faz um único disparo, que atinge aonde? O tornozelo esquerdo de Abiel. Quem quer matar, tira no pé. Quem quer executar, tira no pé. Quem quer executar, chama o SEAT. Policiais que a todo momento gritavam para que Abiel largasse a arma, para que parasse. Abiel cai ao chão, ainda armado, no meio da via. Marcelo se aproxima, Alexandre fica mais afastado, mas certo que ambos estavam contendo aquela situação até desarmá-lo, até rendê-lo, até prendê-lo. O disparo que ele sofre na região do tornozelo jamais seria um disparo letal. A situação até então estava controlada, até que quando Marcelo se aproxima, Abiel aponta a arma uma segunda vez. Marcelo, que estava próximo, indo recolher a arma, se assusta. Recuando, faz um disparo. Uma acusação expôs aqui, pediu parte, a minha colega, dizendo que esse tiro não foi de raspão. Excelências, Calim, a minha distância até você. Na minha distância até Calim, eu estou com uma .40. Se eu acerto um tiro reto na cabeça da vítima, certo? Uma coisa, ou esse disparo provavelmente vai ter uma lesão de saída, esse disparo vai sair, e o menos provável, mas é possível, esse disparo vai ficar alojado dentro da cabeça da vítima. Nós não temos isso, quem diz é o perito. Nós não temos lesão de saída desse disparo. Nós só temos lesão de entrada.
Foi feito um raio-x do corpo de Abiel, e nesse raio-x foi encontrado o projétil alojado no seu tórax. No mesmo raio-x não foi encontrado qualquer projétil alojado na sua cabeça. Isso é, não há lesão de saída, só poderia estar então alojado. Diagnóstico radiológico da presença de múltiplos pequenos fragmentos de projétil de arma de fogo nos tecidos profundos da região peitoral, correspondentes ao todo com a parte do projétil 1. Ele falou de algum projétil na cabeça? Não. Há lesão de saída? Não. Então aonde está esse projétil? Um disparo de raspão. Quem quer executar, atira de raspão. Se a vítima está aqui na frente, eu quero matá-la, eu vou atirar de raspão? Eu vou atirar no meio da cabeça dela. Por que o policial ia atirar de raspão? Porque foi um tiro inesperado, um tiro que ele não esperava ter que fazer. Indo recolher a arma de Abiel, ele aponta uma segunda vez. Nesse mesmo momento, quase que simultaneamente, Alexandre, mais afastado, vendo seu companheiro ameaçado, faz um único disparo de cada policial, disparo que atinge abaixo da axila de Abiel. E como a minha colega, a doutora Beatriz, expôs muito bem, como que eu vou acertar essa região? Se o meu braço está aqui na frente, eu logicamente preciso criar ângulo. Eu preciso estar com o meu braço levantado para eu conseguir acertar essa região. E se o disparo que atingiu a boca de raspão e o disparo do tórax foram quase que simultâneos, e esse disparo só é possível fisicamente se eu estiver com o braço nessa posição, é porque nesse momento do disparo, dos dois disparos, Abiel apontava alguma coisa. E nós vimos Abiel momentos antes armado. Essa é a simulação que nós trouxemos, fizemos questão de trazer esse processo. Abiel sofre um tiro no tornozelo esquerdo, Marcelo é quem se aproxima, e a trajetória dos disparos são exatamente estas. Abiel fica agonizando, e um disparo que ele sofre é capaz de causar o seu óbito de imediato. A arma é recolhida, e é nesse momento que a foto é tirada. Quem tirou essa foto? Quem tirou essa foto foi Fábio. Fábio é uma testemunha trazida a esse processo pelo próprio Ministério Público. E ele diz em seu depoimento: que foi em fração de segundos que escutaram o tiro, que logo que se levantaram, ouviram mais dois, escutaram o tiro, se levantaram para ver o que era, e enquanto se levantavam, ouviram mais dois, em fração de segundos. E só aí foram até a janela ver o que estava acontecendo, e só aí tiraram essa foto. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é testemunha, é a pessoa que tirou a foto, é a pessoa que foi trazida a esse processo pela própria acusação. Que não demorou um tempo entre os disparos, que foi quem tirou a foto do movimento ponto 59, que é a foto que nós tanto insistimos. Excelências, esses policiais em nenhum momento atiraram para matar. Esses policiais atiraram para sobreviver. Eu não sei se vossas excelências têm um pai. Nosso colega da acusação disse que tem um parente militar, um policial, mas eu tenho. O meu pai, ele é policial militar. Inclusive ele é aquele rapaz ali de casaco marrom, na flor da idade. Excelências, esse cara tem 30 anos de polícia militar, pelo mesmo batalhão de Alexandre, pelo 20º batalhão da polícia militar. Quando eu era bem mais novo, eu, a
minha mãe e o meu irmão, que estão todos aqui, o meu pai assumia expedientes noturnos. Eu, a minha mãe e o meu irmão, nós íamos para a casa da minha avó. Porque a gente tinha medo de ficar em casa sozinho, passar a noite sozinho em casa. Mas mais do que medo, quando eu estava na casa da minha avó, do que podia acontecer comigo, eu tinha medo do que podia acontecer com ele. Ainda mais porque eu sei o quão disposto esse cara está para salvar a vida de alguém, nem que isso signifique sacrificar a sua. Pelos corredores de casa, esse cara tem diversas condecorações de atos heróicos. E o último deles em 2014, solicitado para atender uma situação de violência doméstica, se depara com um homem segurando uma faca no pescoço da sua própria esposa. Em dado momento ele se desvencilha em parte, ficando vulnerável a um disparo fácil. Legítima defesa, mas não foi assim que foi feito, porque não precisava ser assim, porque a finalidade da polícia nunca é matar ninguém. No mesmo momento ele guarda a arma e com a sua própria mão pega aquela faca. E por maior a dor que sentisse, por mais que sentisse aquela lâmina cortando a sua mão, sabia que não podia soltá-la, senão pessoas poderiam morrer. É nisso que eu acredito nesse cara como meu pai, é nisso que eu acredito na polícia militar, e é nisso que eu acredito em Alexandre, que talvez naquele momento não tenha pensado só nele, mas tenha pensado na sua filha que esperava em casa, na sua mãe que esperava em casa, na sua esposa que estava esperando em casa. Quem não saiu daqui hoje, quem veio sozinho, não veio acompanhado, disse para o pai, para a mãe, para quem convive junto, até depois, fica com Deus, nos vemos depois. Porque isso foi o que Alexandre falou aquele dia, para sua filha, para sua esposa. Excelências, se Abiel tivesse conseguido ser mais rápido, e aqui, um caso até recente, a legenda é muito explicativa do que poderia ter acontecido se Abiel tivesse conseguido ser mais rápido. A todo momento os policiais tentavam prender Abiel. Posto todo esse repertório de provas, tudo que eu disse aqui eu mostrei, eu não vim aqui contar história para vossas excelências, e eu não me baseei só em uma palavra de uma testemunha, só em um laudo, só numa foto, porque como eu disse na minha primeira fala aqui, quem diz a verdade não precisa de uma única prova, não precisa se justificar com uma só coisa do processo. A verdade é clara. Reconheçam a realidade dos fatos, reconheçam a legítima defesa. Reconhecer a legítima defesa é muito mais do que absolver Alexandre. Reconhecer a legítima defesa é dizer a todos aqui o que é certo, o que é justo, o que é humano. Não é pedir um favor, não é pedir misericórdia, não é pedir clemência ou correto. Absolvo Abiel, porque não se pune quem cumpre o seu dever em nos proteger, se absolve. E hoje os nossos policiais têm medo de agir, de cumprir com a sua própria palavra de servir e proteger, por medo de estarem aqui. Mas quando chega aqui a palavra do povo, é do trabalhador que sente na pele o que é ser assaltado. As pessoas compram um carro já pensando no seguro que vão ter que pagar. Tem medo de sair à noite com medo de ser assaltado. E a pessoa que está aqui é quem nos protege. Mostrem à polícia que eles podem servir e nos proteger, para que amanhã possamos ser protegidos. Vossas Excelências, é fato que nos últimos anos, na última década, os índices de criminalidade, os índices de violência
aumentaram de forma assustadora. E essa não é uma afirmação particular minha. Vossas Excelências andam pelas ruas, Vossas Excelências têm plena ciência da realidade da sociedade em que vivemos. E Vossas Excelências, o aumento desses índices fez com que a vida dos policiais militares ficasse cada vez mais difícil. Tornou sua jornada de trabalho cada vez mais perigosa. Não é exagero falar que quando o policial militar sai de sua casa pela manhã, quando ele veste sua farda, ele o faz com medo. Ele teme pela sua integridade física, ele teme pela integridade física da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de farda, porque ele entende que ao se expor para proteger a sociedade, ele se coloca em uma situação perigosa, ele se coloca em uma situação de perigo, em uma situação de possibilidade de violência. Essa exposição ao perigo, essa exposição à violência fez com que os índices de desídia policial, ou seja, o número de policiais que abandonam seu próprio cargo para seguir outras carreiras, aumentasse de uma maneira exponencial. Tá aqui as notícias. Vossas Excelências, o número de confrontos armados com resultado morte de policial militar é assustador. Imaginar que tantos policiais militares morrem cumprindo com o seu dever, morrem protegendo a sociedade. Naquele dia pela manhã, quando o Alexandre saiu de sua casa, quando o Alexandre vestiu seu uniforme, ele sentia medo, ele temia por ele, por sua família, por seu colega. No momento do confronto, no momento da situação, Alexandre tinha o peso do mundo em suas costas. Alexandre tinha o peso do compromisso formado com a corporação, porque se ele não agisse, ele responderia por omissão imprópria, que basicamente é quando o agente tem o dever de agir e não faz. Nesse cenário, o agente responde pelo crime como se tivesse colaborado para que ele acontecesse. Então, se ele não agisse, ele responderia por omissão imprópria. Naquele momento, Alexandre tinha o peso do compromisso formado com a sua família. Como o meu colega de defesa expôs, ele tinha uma família, ele tinha um compromisso de voltar. Naquele momento, Alexandre tinha o peso do compromisso formado com o seu colega Marcelo. Inexperiente, no seu primeiro confronto, naquele momento, Excelências, Alexandre agiu, e ele agiu não por vaidade, não por ego, não por raiva, não por rancor, ele agiu por sentimentos legítimos, ele agiu por sentimentos verdadeiros, ele temia pela sua vida, temia pela vida do seu companheiro, pela vida do seu colega de farda, ele agiu por um relevante valor moral. Mais adiante, Vossas Excelências terão a oportunidade de expressar o que acreditam ser justo, decidir o futuro de Alexandre. E nesse momento, Excelências, eu quero que Vossas Excelências entendam o que levou Alexandre a agir dessa maneira. Se Vossas Excelências, por qualquer motivo, considerarem que as ações de Alexandre não condizem com legítima defesa, que Vossas Excelências entendam seus sentimentos, entendam o porquê dele ter agido e entendam subsidiariamente que se trata de um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral. Então, mais adiante, Vossas Excelências terão essa oportunidade, e eu reforço mais uma vez, se não entenderem que houve legítima defesa, que entendam os sentimentos que levaram no caso, levaram Alexandre a agir dessa maneira, e entendam que houve um homicídio privilegiado. Excelências, vocês receberão agora os chamados quesitos, que são perguntas objetivas para que respondam com sim ou com não, com base naquilo que ouviram ou compreenderam durante todo o curso deste julgamento. O meu papel hoje, como defensora, é auxiliá-los a compreender e refletir cada uma dessas perguntas à luz das provas. O primeiro quesito que vos apresento é o quesito da materialidade. A vítima, Biel Monteiro,
Excelências, isso está mais que comprovado nos autos através dos laudos, dos vídeos, depoimentos que os senhores presenciaram neste julgamento. Então, Vossas Excelências votarão sim a este quesito. O segundo quesito, Excelências, é o quesito da autoria. Foi o policial Alexandre Wolff, o autor de ao menos um dos disparos que causaram a morte? Senhores e senhoras jurados, nós estamos apenas reconhecendo o fato objetivo neste quesito. Sim, Alexandre atirou, mas não foi um tiro para matar, e sim um tiro para sobrevivência. É essencial que nós compreendemos o que antecedeu esses disparos. Alexandre se viu mediante um homem armado, em fuga, um histórico criminoso e que também apontou uma arma em sua direção. Essa resposta também é sim, mas isso não encerra o julgamento. É aqui que ele realmente começa. Excelências, apresentarei aos senhores agora o quesito número 3 da absolvição. O jurado absolve o réu? Lembrem-se que vocês têm o poder de escolha de absolver Alexandre por qualquer motivo que acharem pertinentes a esse julgamento, mas apresentarei aos senhores a legítima defesa. Nós, a defesa, demonstramos que Alexandre não procurou o confronto. Ele tinha menos de 7 segundos para se decidir e reagir diante de uma ameaça concreta, real e eminente à sua própria vida. Abiel portava uma arma, estava em posição de confronto e ignorou todas as advertências realizadas por Alexandre e seu colega Marcelo, que ele largasse a arma. Abiel não largou a arma, continuou apontando e, com isso, Alexandre teve frações de segundos para se decidir entre morrer ou reagir. Senhores e senhoras jurados neste júri, isso é a legítima defesa. A resposta aqui também é sim. Excelências, apresentarei aos senhores agora o quarto quesito, que é o quesito do homicídio privilegiado. Se por qualquer razão Vossas Excelências não compreenderem sobre a legítima defesa, peço que analisem todo esse quesito com atenção. Estamos falando em um contexto real, que a vítima estava armada, em fuga, havia retido todas as abordagens anteriores e decidiu confrontar os policiais com a arma em punho. Alexandre, diante dessa situação de altíssimo risco, dessa provocação injusta, a sua vida e a de outrem que estavam naquele momento, naquela via que estava movimentada com diversos veículos, decidiu reagir, não só para se proteger, mas para proteger a todos, se esvaindo de um relevante valor moral para proteger a sociedade, cumprindo com o seu dever como policial. Esse é o retrato do homicídio privilegiado. Então, Vossas Senhorias poderão votar sim a este quesito. Excelências, Alexandre não é um criminoso. Nós estamos diante de um servidor público, um homem naquele dia que decidiu reagir diante do caos e da ameaça à própria vida e fez aquilo que qualquer policial treinado faria para sobreviver. Ele reagiu. Vocês não estão julgando apenas um ato neste júri de hoje, mas sim a forma que queremos que os policiais ajam perante a sociedade. Nós queremos policiais que se rendam, que sejam covardes ou que assumem o risco que a sua profissão como policial militar os propõe. Por isso que eu peço aos senhores, a resposta mais justa, mais equilibrada neste julgamento é uma só. Reconheçam a legítima defesa. Reconheçam que proteger a sua vida e as dos demais não será crime. Vossas Excelências, o Ministério Público alega que se trata de um homicídio qualificado por razões que de alguma maneira impossibilitaram a defesa da vítima. Nesse caso, fica evidente que Abiel estava sem arma, que Abiel possuía uma arma de fogo. Fica evidente que não havia disparidade de armas. Foi um equilíbrio, ambos os lados estavam armados. O Ministério Público
traz perante vossas excelências depoimentos contraditórios, informações incompletas, cenários pautados em apenas um único frame e pede que vossas excelências confiem em suas alegações quando imputam a Alexandre a alcunha de criminoso, quando pressupõem que se trata de um roubo. Contudo, o Ministério Público não traz a informação completa. Essa investigação foi uma investigação altamente contraditória, foi uma investigação que não teve total respaldo, foi uma investigação que ao fim foi apresentada a denúncia, porém não existe uma decisão com trânsito em julgado. Ou seja, não se pode afirmar com certeza que Alexandre é um criminoso, que Alexandre em algum momento agiu roubando, agiu subtraindo, que não é o caso de Abiel. Como expomos anteriormente, Abiel, naquele dia, fez pelo menos 7 vítimas, e eu falo pelo menos porque no veículo foram encontrados 10 celulares. Então, entre o dia dos fatos e os dias que antecederam, pelo menos 10 vítimas Abiel fez. É evidente, temos vídeos, temos depoimentos, temos provas. Mais adiante, como eu disse, vossas excelências terão a oportunidade de decidir o futuro de Alexandre. Então eu peço que vossas excelências entendam de quem nós estamos falando. Alexandre, um servidor público de ética que se expõe ao perigo para proteger a sociedade, e Abiel, um criminoso que expôs a sociedade ao risco, que subtraiu pertences, que ameaçou. Dessa maneira eu encerro a fala e devolvo a palavra. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. Videozinho. Nós fizemos questão de trazer uma simulação dos fatos a Vossas Excelências e não trouxemos ela sozinha. Concatenamos ela com diversas outras provas. A acusação vem dizer isso, me chamar videozinho, porque não teve capacidade de juntar nada nesse processo. Excelências, mais uma vez, de tamanho repertório de provas, a acusação traz 2 testemunhas mentirosas e uma foto tirada fora de contexto. Isso tem nome. Isso se chama visão de túnel. Você tem diversas provas, inúmeras provas, indicando a legitimidade da conduta do agente. E a acusação foca apenas naquela que é possível levar a denúncia. Quantas tiveram? A palavra de 2 testemunhas de 10. Uma imagem que nem explicaram o seu real contexto. Nós fizemos uma simulação dos fatos e ainda concatenamos ela a diversas outras provas, a testemunhas que inclusive a acusação trouxe aqui. Isso não é uma conduta de um Ministério Público que está aqui para garantir a aplicação da lei penal, para garantir a correta aplicação da lei penal. É uma acusação que está aqui só para punir a todo custo. Excelências, querem falar de laudo? Vamos falar de laudo. Esse é o laudo de necropsia, que a acusação insiste em dizer que foi um tiro frontal. Eu acho que não vai dar para ver muito bem aqui, mas está marcado os pontos. E aqui tem um E, aqui tem um E, aqui tem um E e tem um S. Por quê? O E é entrada, o S é saída. Entrada, saída. Entrada, não tem saída. Entrada, não tem saída. O disparo foi encontrado dentro
da cabeça de Biel? Não. Também não sei o que eu estou dizendo, estou usando o mesmo laudo que usaram aqui, mas mostrar uma página do laudo não é suficiente. Eu vou ver o que está dizendo. Aonde que foi esse tiro, então, se ele foi um tiro frontal? Se ele foi executado? E mais, quem quer executar, por que ele ia dar um tiro de raspão na boca? Se a Biel tivesse sentado no chão, por que o policial ia ao lado dele e dá um tiro de raspão na boca? O que prova a versão da acusação? Porque vim aqui contar a história é uma coisa, mostrar o que a gente tem no processo é outra. Nós tivemos tamanho empenho para que fique claro a dinâmica dos fatos da Vossa Excelência. A acusação vem aqui e diz. Não passa nada na tela. Excelências, vou chamar meu colega aqui para que ele fique na posição que a Biel estava. Quando já havia sofrido o primeiro disparo. Eu não passei a simulação. Eu a todo momento disse, Marcelo, mais próximo, foi ele quem deu o tiro da boca. Em nenhum momento eu disse aqui que não foi um tiro próximo. Foi um tiro próximo, justifica sim a zona de tatuagem. E o colega da acusação também explicou muito bem o seu funcionamento. Ninguém disse que não foi um disparo próximo. Estamos aqui falando o que justifica esse disparo. Agora, se você estiver próximo à legítima defesa é limitada, se você estiver próximo, você não pode se defender. Senhores jurados, de uma forma bem semelhante ao ângulo que Alexandre tinha em fração de segundos. Fração de segundos para decidir se havia sua família de volta. Vamos imaginar a continuidade dessa linha. Onde que esse tiro vai parar? E vai parar lá do outro lado. Se puder, vou pegar o seu cavalo. Passa no cardíaco e vai parar no outro pulmão. Se a Biel estivesse sentado, como a acusação quer expor aqui, Só pela parte. No momento algum a gente falou que ele estava sentado na mesa. No momento algum a gente falou isso. por que eu não posso ter feito esse tiro? Tem zona de tatuagem nesse tiro? Tem zona de tatuagem no peito? Não tem. Se eu dou esse tiro, aonde que esse projétil vai parar? Vai parar no outro lado do pulmão? Não vai, estou dando um disparo para baixo. Obrigado. Não há, não só prova na versão da acusação, mas uma física na sua versão. Você aqui, só contou a história. E quando você está perdendo uma discussão, o que costumamos fazer? Você não ataca mais o mérito da discussão. Você ataca a outra pessoa. Relevante valor moral. Quem está falando de mérito? Você ataca a outra pessoa. Doutor, peço que o senhor deixe o colega Matheus falar, porque vocês já tiveram seus 20 minutos. Não, o doutor está ansioso. Só isso mesmo. Vossas Passar a palavra agora Excelências, para o colega. nesse momento, eu venho não para reforçar as mesmas ideias, não para bater nos mesmos pontos. Meus colegas de defesa, de forma muito inteligente, apresentaram para Vossas Excelências como os fatos aconteceram. Nesse momento, eu venho perante Vossas Excelências apresentar um ponto de vista diferente, um ponto de vista que eu, particularmente, digo ser um ponto de vista superior. Em Ezequiel 25:17 está escrito:
O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. Utilizando como base a passagem ilustrada pela Bíblia, utilizando como base o cenário apresentado, nós podemos fazer um paralelo com a realidade. Nesse cenário, Abiel assume o papel do homem mau, aquele que cerca o caminho do homem justo com maldade, cerca o caminho da ovelha que merece proteção com iniquidade. Ovelhas essas que nesse cenário são as vítimas de Abiel, vítimas que tiveram sua honra violada ao serem ameaçadas com uma arma de fogo, vítimas que tiveram sua integridade física posta à prova, vítimas que tiveram sua honra afetada quando tiveram seus pertences subtraídos. Como eu expus anteriormente, só naquele dia Abiel fez 7 vítimas. No carro foram encontrados 10 telefones, ou seja, pelo menos naquele dia e nos dias anteriores, Abiel fez 10 vítimas. Nesse cenário, no cenário da passagem bíblica, Alexandre assume o papel do homem justo, aquele que protege a ovelha, do herói, aquele que, segundo os desígnios de Deus, cumpre sua vontade na terra. O Ministério Público vem perante vossas excelências com novas alegações, porém ele não traz provas. O Ministério Público imputa a Alexandre a alcunha de executor. Mas cadê a prova? Não tem prova. Então eu peço que quando vossas excelências expressem sua vontade ao votar, expressem o que acredita ser justo, que vossas excelências entendam quem é quem nesse cenário. Quem é Abiel? Quem é Alexandre? E as vítimas. Entendam as vítimas. Se coloquem no lugar das vítimas. Vossas excelências certamente têm um telefone celular. Hoje em dia o salário mínimo é o quê? R$1.300, R$1.500. Um celular decente custa quanto? R$2.000, R$2.500, mais que um salário mínimo. Ou seja, as vítimas tiveram sua honra violada, elas trabalhavam para comprar aquilo, trabalhavam para pagar, e em um instante qualquer Abiel vinha e subtraía. Meses de trabalho jogado fora, meses de suor. Então entendam quem é quem nesse cenário, entendam que Alexandre agiu para proteger os interesses da sociedade, que Alexandre agiu para proteger a população. Excelências, eu faço questão de vir até os senhores e reexplicar nossos quesitos, reforçar o que eu disse anteriormente. Nós, em toda a nossa sustentação, pedimos para que os senhores reconheçam a legítima defesa. Nós utilizamos o homicídio privilegiado como tese subsidiária, porque nós reconhecemos a soberania do veredito de vossas excelências. Nós temos 2 opções, mas todas as vezes que foi perguntado, nós falamos, digam sim à legítima defesa. Reexplicarei aos senhores. O quesito da maternidade, sim, existiu, Abiel veio a falecer, infelizmente. A autoria, sim, Alexandre foi responsável por um dos disparos, e nós já explicamos o contexto que antecedeu a estes. O terceiro quesito da legítima defesa, disse aos senhores, vocês podem absolver Alexandre por qualquer motivo que achares pertinente a esse julgamento. Vos expliquei a legítima defesa, que Alexandre não protegeu só a si mesmo, mas sim a todos os que estavam ao seu redor naquela via, naquele dia. O homicídio privilegiado, referente ao risco imediato, ao perigo real e iminente à sua vida e de outrem, também vos expliquei. Expliquei aos senhores o quesito da relevância e valor moral, porque Alexandre não só protegeu a si, e sim a todos, cumpriu o seu dever como policial militar. Não cumpriu, eu digo, de ter assassinado ou matado Abiel. Junto com seu colega, cumpriu o seu dever como policial. Relembro aos senhores, reconheçam a legítima defesa. Votem sim esse quesito. Não existiu execução. Então peço que entendam a afastabilidade da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Devolvo a palavra.
Próxima palavra. Isso. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. Todos possuem uma célula sim e uma célula não. O primeiro voto, a primeira célula, como disse o colega, o oficial da justiça, ele passará com a urna, colhendo as células em vossas listas. A primeira é o voto. A primeira que vocês derem ao meu colega é a decisão que vocês quiserem. A segunda é o descargo. Perfeito? Alguma dúvida? Perfeito. Em relação à materialidade, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 3 horas da tarde, na Avenida Comendador Franco, próximo do 2305, nesta cidade e comarca de Curitiba, a vítima, Abiel Nadim Brito Souza, recebeu disparos de arma de fogo que lhe causaram lesões que foram causa eficiente de morte. Se Vossas Excelências responder que sim, concordam que no dia dos fatos a vítima recebeu disparos de arma de fogo e que foram esses disparos causam eficiente na morte. Primeira urna sim, a segunda descarga. Lembrando que ambas as partes concordam com a materialidade do motivo. Em relação à materialidade delitiva, sim. Sim. Terceiro voto. Sim. E quarto voto. Sim. Então, por maioria de votos, o Conselho de Sentença entendeu que no dia 11 de janeiro de 2021, a vítima, Abiel Nadim Brito Souza, recebeu disparos de arma de fogo que foram causa eficiente de sua morte. Passamos agora para o segundo quesito da aula. Vou esperar os meus colegas separarem a reserva. O segundo quesito diz respeito ao autor. Todos possuem uma célula assim. O réu Alexandre Casimiro Filho foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram Abiel Nadim Brito Souza? Se responderem sim, Vossas Excelências concordam que o denunciado foi o autor dos disparos. Se responderem que não, entendam que ele não foi o autor. Lembrando que nesse quesito, defesa e acusação concordam que ele foi o autor dos disparos. Primeiro voto, primeira certa, o voto, segundo descarga. Primeiro voto sim. Segundo voto sim. Terceiro voto sim. E quarto voto
Por maioria de votos, o Conselho de Sentença entendeu que o réu Alexandre foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram a Biel. Passamos agora ao terceiro quesito, que é aqui que começam as divergências entre o Ministério e Defesa. Esse é o quesito absoluto. Se o jurado absolve ou não o acusado. O Ministério Público sustenta que o Conselho de Sentença não deve absolver o acusado. Não houve legítima defesa. A defesa, por sua vez, sustenta que o acusado deve ser absolvido, pois, no dia dos fatos, visando defender-se de uma agressão atual efetuaram os disparos de arma de fogo que vitimaram. Se votarem sim, o jurado absolve o acusado, vão com a defesa. Se votarem não, o jurado não absolve o acusado, vocês vão com o Ministério Público. Todos possuem uma certa disciplina. Se o jurado absolve o acusado, sim, defesa, não, Ministério Público. Primeiro é o voto, segundo é o descargo. Fazer a votação, fazer um discurso breve de 15 minutos. Teoria do direito. Mata o povo do coração. Primeiro voto, sim. O jurado absolve o acusado. Segundo voto, sim. O jurado absolve o acusado. Terceiro voto, sim. O jurado absolve o acusado. E quarto voto, sim. Isso aí, pessoal. Parabéns pelo desempenho das equipes. Parabéns aos senhores que vieram participar do Conselho de Sentença. É um sacrifício, mas é uma experiência muito bacana. Eu sou um jovem advogado, saí do da universidade, mas o júri simulado para mim sempre foi a joia da prática do acadêmico de direito. Não só para aqueles apaixonados pelo direito penal como eu, pelo júri, mas até para quem é do direito civil, que gosta desse tipo de coisa. Mas, mas é uma experiência muito bacana pelo desenvolvimento da oratória, do manuseio do processo, das teses, e é muito lindo ver o brilho das equipes, ver alunos que estiveram cá, ver o brilho do pai vendo o filho sustentar. É muito lindo esse momento e participem, aproveitem essa oportunidade que a universidade dá para vocês. E como jovem advogado, eu digo, faz diferença. Faz diferença quando vocês enfrentarem o primeiro júri, o primeiro caso, o primeiro processo que vocês forem juizar, faz diferença. Aproveitem a oportunidade que a universidade dá. Aos senhores que foram jurados, se tiverem a oportunidade de participar das equipes, dos debates, participem. Vai enriquecer. E é isso. Parabéns pela participação. E é isso. Boa sorte nas próximas etapas e bom fim de semana a todos.